Tenho pouco tempo para aprender inglês. Preciso mudar de país, preciso viajar. E agora? Por onde começar? Eu quero conversar com você de casa sobre esse tema. Concluí aqui mais uma aula maravilhosa e decidi abrir essa live para falar com você, amigo, amiga que está me assistindo de casa. O que acontece? Quando nós desenvolvemos um nível de consciência, a gente até já sabe o que precisa fazer. Por exemplo, eu estava conversando com uns amigos esses dias e eles me contaram que eles têm em mente, assim, alguns planos onde eles vão ter que dar um up no inglês deles. E eu fiquei super feliz, era uma conversa informal, né? Não estava falando sobre trabalho, mas mesmo no lazer, acabam surgindo conversas sobre idiomas, e eu amo, né? Para mim não é nenhum trabalho falar sobre um assunto que eu sempre gostei, que é aprender. Então, o que acontece? Eles comentaram comigo isso. Olha, a gente tem aí um prazo curto de tempo para melhorar o inglês. Nós vamos precisar muito do inglês. Então, isso nós chamamos de nível de consciência. Então, se você tem essa consciência, é ótimo. Mas e agora, qual é o próximo passo? Quando eu já sei que eu tenho que estudar inglês, como é que eu estudo inglês? Porque, assim, é outro grande desafio hoje, mas não é impossível. Na internet, você vai encontrar uma infinidade de conteúdos, pagos ou gratuitos, aplicativos, aulas particulares, aulas em grupo. E essa variedade e oportunidade é sensacional. Porém, requer, sim, também um cuidado, porque cada um de nós aprende de um jeito diferente. É por isso que existem várias técnicas. Quando nós estudamos, nos preparamos para ser um professor, uma professora de idiomas, nós estudamos diferentes técnicas para poder saber como ajudar você de casa. Então, voltando aqui, né, para não fugir do tema da live, se você tem consciência de que precisa aprender inglês e, sei lá, você estabeleceu na sua mente aí um ano. Ah, Tamara, eu tenho até um ano para melhorar e aprender o meu inglês. Então, eu tenho 6 meses, porque ano que vem eu vou morar fora, porque daqui a 6 meses eu quero tentar uma vaga numa multinacional. Ótimo. Isso se chama um progresso, um nível de consciência, que tem pessoas que ainda não têm. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de casa entenderem melhor. Pensei em duas situações, tá? A primeira eu digo assim, para que eu vou estudar inglês? Se eu nem vou sair do Brasil, essa pessoa ela não tem nível de consciência desenvolvido ainda. Ela tá se rebaixando. Para quê? Ela não precisa, ela acha que nunca vai precisar, né? Aí já tá até tentando adivinhar as oportunidades que a vida traz, que ela nem sabe, mas ela, na mente dela, ela não precisa. Ou então a pessoa diz assim, mas eu já tenho 50 anos, 60 anos, eu nunca peguei num livro de inglês para estudar, não acho que não aprendo mais não. Tá se limitando, crença limitante. E tem aquela pessoa que ela diz assim, rapaz, eu nunca estudei inglês, mas eu tenho aqui o Duolingo no meu celular, já viajei para fora, gosto de escutar uma musiquinha em inglês. Eu tenho 65 anos, 45, 70, nunca estudei inglês, mas eu tenho vontade de aprender, eu acho que eu vou começar. Então, são situações similares, pessoas com a vida parecida, assim, em alguns aspectos, porém, umas têm o nível de consciência, que já é um próximo degrau, e outras ainda não têm. Qual o meu papel aqui no Instagram? Falar com vocês dois, né? Com os dois públicos, com quem já desenvolveu esse nível de consciência e quem ainda está chegando lá, que não sabe que precisa do inglês, mas super precisa. E aquela pessoa que já sabe e quer começar. Mas, como eu coloquei aqui no tema da live, tem um pouco tempo para aprender inglês, por onde começar. Se você já tem um nível de consciência, ótimo, começa por aí. Próximo passo é você descobrir como é que você aprende. Porque é interessante, o Brasil, gente, ele tem muitas pessoas, né, estudando o idioma. Mas existem pesquisas que mostram que apenas aí uma média de 2% da nossa população está fluente. Então, o que está faltando? Não está faltando aula, não está faltando aplicativo, não está faltando recurso, mas está faltando técnica. Você de casa precisa
aprender a aprender. Como assim? Você precisa ver qual é o jeito que funciona melhor com você. Ah, Tamara, eu sou uma pessoa mais visual. Ah, não, eu sou uma pessoa que eu aprendo mais escutando. Ah, eu tenho que ter um caderno do lado. Falando em caderno do lado, vou até mostrar para vocês meu caderno novo. Eu tenho que ter um caderno do lado, porque se eu não anotar, eu esqueço. Sou uma dessas pessoas, né? Então, para onde eu vou, um caderno novo do lado. Então, cada pessoa tem um jeito de aprender. Tem gente que aprende mais ouvindo, escrevendo, lendo, assistindo. Então, assim, voltando aqui, né, para o começo da live. O primeiro passo é você ter aquele nível de consciência desenvolvido, que você precisa aprender inglês. Próximo passo é perceber qual é o seu perfil, como que você aprende, certo? Subiu mais esse degrau da escada, já tem o nível de consciência, já descobriu o teu perfil de aluno, de aluna, próximo passo é buscar essa ajuda, essa orientação. E aí você de casa pode me perguntar assim, mas Tamara, eu tô querendo estudar mesmo sozinho, sozinha. Será que eu não consigo aprender? Bom, existem sim relatos, exemplos de pessoas que nós chamamos de autodidata, que elas vão lá, estudam sozinhas, não só o idioma, mas qualquer coisa que elas estudam e elas aprendem e tá bom demais. Existe. É ótimo, sim, que você tenha a prática do estudo, que você tenha essa autonomia e estude sozinho ou sozinha. Porém, pela nossa experiência enquanto profissional da área, nós percebemos que estudar sozinho ou sozinha também é um risco muito grande. Vou explicar em que sentido. No sentido de você ficar perdido, perdida. Porque é tanta opção na internet, aí você sai baixando todos os aplicativos, sai comprando vários livros, mas você não tem a técnica. E aí onde entra nós profissionais. Então eu quero convidar você que está assistindo agora ao vivo ou que vai assistir essa live gravada a contar com a minha ajuda, a buscar essa ajuda profissional. Você que tem um tempo aí médio de 1 ano para aprender, pelo menos o básico, 6 meses, você que tem, eu falo assim, para você de casa entender, você que tem um alvo, tá? Ah, Tamara, em 2025 eu quero estar morando nos Estados Unidos, vai precisar do inglês. Ah, Tamara, daqui a 6 meses eu quero já estar em outro emprego. Eu quero mudar de empresa, eu quero ganhar melhor, quero trabalhar numa empresa, vai precisar do inglês. Então, você que já tem um plano aí em mente, já tá com esse nível de consciência, fala comigo, que aí o que a gente faz? Eu vou ter uma videochamada com você, eu vou agendar um horário, pode ser videochamada do WhatsApp ou do Zoom, no aplicativo Zoom, se você não tiver, eu ensino você a baixar esse aplicativo no celular ou no seu computador e a gente faz uma videochamada. Para que serve essa videochamada? Eu já vou chegar dando aula para você? Não, nós vamos ter uma conversa. Daí você vai me contar um pouco da sua história, dos seus objetivos com o inglês, se você já fez aulas antes com alguém, como que eram essas aulas, se você usava algum material ou se não tinha material. Todas essas informações que eu vou reunir, que você vai me passar, me transmitir, elas vão fazer parte do meu planejamento para te ajudar. Nós vamos também ter uma pequena amostra de como que funciona uma conversação em inglês. Eu vou te fazer algumas perguntas para ver, né, fazer alguns testes para poder ver o seu nível de inglês, se o seu inglês é básico, é do 0, é intermediário, é avançado. Depois que a gente vai fazer essa investigação de como que você aprende, em que nível você se encontra de conhecimento do inglês, o próximo passo eu vou apresentar para você as possibilidades de material, tá? Como que funciona, né, gente? O acompanhamento que eu ofereço hoje, ele tem 2 formatos. Ele tem um formato que é VIP, onde eu acompanho você de forma exclusiva, semanal. Praticamente pego na sua mão, tá? Guio você até o caminho da fluência, dou aquela ajuda para você. E tem essa mesma ajuda em formato de dupla, principalmente casais ou amigos decidem estudar, formar uma dupla, e até mesmo grupos, às vezes a família inteira, o pai, a esposa, os filhos, todo mundo quer aprender, aí já faz a aula ali em grupo, no mesmo dia e horário. Isso é possível, é claro, quando todo o grupo ou quando a dupla tem o mesmo nível de conhecimento. Suponhamos,
você e a sua esposa, amigo de casa, ou você, amiga, e o seu marido, querem aprender comigo, porém, eu faço o teste de nível com vocês e descubro que vocês têm níveis diferentes. Um tá do 0, o outro já tá ali no intermediário. Aí essa aula, ela vai precisar ser individual ou em grupos do nível de vocês, para não comprometer o aprendizado de vocês. Porque quem já está no avançado vai achar a aula do básico muito fácil, quem está no básico vai achar a aula do avançado muito complicado, obviamente. Então, só dá para estudar juntos, gente, em dupla, quando vocês têm o mesmo nível da dupla de vocês, certo? Aí, caso vocês tenham níveis diferentes, você quer estudar com a sua esposa ou com o seu marido, mas vocês têm níveis diferentes, a gente conversa e vê um plano que seja possível para vocês dois serem meus alunos, tá? Então, vejam bem, é importante isso, né? Vamos recapitular os degraus da escada para chegar à fluência. Nível de consciência é quando você já percebe, tem a certeza que aprender é uma necessidade, não é um luxo. Você vai precisar do inglês. Ponto 2, você precisa aprender a aprender, ou seja, usar técnicas que funcionem com você. Se você é uma pessoa muito auditiva e só escreve, tem alguma coisa errada aí nessa técnica. E, claro, não estou dizendo que, por exemplo, você é aluno, é ótimo no listening, que é o ouvido. As nossas aulas não podem ser totalmente só ouvir, ouvir, ouvir. Eu tenho que fortalecer as suas fraquezas. Se você é fraco no escrever, no ler e no falar, eu tenho que aumentar esse teu nível também, para se igualar ao teu nível de audição. Porém, eu vou usar a sua força a seu favor. Se eu sei que você, amigo ou amiga, é ótimo na audição, é claro que eu vou trazer bastante atividade auditiva, com música, com podcasts, com diálogos curtos ou um pouco mais longos, né? Então, eu tenho que aproveitar aquilo que você já tem de bom com o idioma. Se você é bom de ouvir, eu vou trazer muita atividade também nessa parte de ouvir. E naquelas que você tem dificuldade, Tamara, quando eu escuto uma música, eu até entendo. Mas na hora de ler, na hora de pronunciar, aí eu já não sei nem para onde é que vai. Não tenho ideia como é que pronuncia. Eu vou ajudar você, amigo, amiga de casa. Oi, Wendel. Obrigada, viu? Parabéns também. Sempre acompanho você, né, nos stories. Sempre aí fazendo as suas lives, né? Acompanhando aí as divulgações. Eu quero até depois conversar contigo para você divulgar de novo as aulas, porque sempre que você divulga é sucesso. O WhatsApp é todo mundo chamando. Então, gente, é isso. Lembra, para a gente ser fluente, a gente vai percorrer uma escada, degraus até o topo dessa escada que é a fluência. Então, você precisa ter nível de consciência, que é quando você já reconhece que precisa do inglês para o seu trabalho, para a sua viagem, para a sua vida, primeiro passo. Mas a gente não pode parar por aí, a gente quer chegar no topo da escada. Próximo passo, perceber qual é o seu perfil de aluno, qual é o jeito melhor que você aprende, se é lendo, se é escrevendo, se é conversando. E o próximo passo, não menos importante, gente, é contar com uma ajuda especializada. Porque quando você, por exemplo, o amigo Wendel aqui, ele é da área do marketing. Eu gosto de ler e tudo, mas eu não tenho a expertise que ele tem. Então, imagine se eu quero fazer tudo sozinha, não. Eu mesma vou fazer o meu marketing. Não. Eu vou procurar um profissional que já sabe muito mais, que é expert naquele assunto, para resolver a minha dor, o meu problema. Então, assim, é com o inglês. Muita gente me pergunta, né? Até algumas pessoas dizem assim, Tamara, tu é contra o uso do Duolingo? Eu não sou, que é um aplicativo, né? Eu não sou contra nada que vai lhe ajudar a aprender, né? Então, baixa o seu Duolingo, seja feliz com o seu aplicativo. Porém, o que eu percebo? Que eu acompanho assim, né? Antes eu até usava. O aplicativo, ele lhe ajuda você a construir frases, né? Tem lá, parece que tem até, porque eu não tô acompanhando mais muito o Duolingo, mas tem os níveis, você vai fazendo atividade, vai passando para outros níveis, é legal. Porém, você precisa de mais contato com o idioma, entendeu? Ali vai ser um paliativo, né? Vai ser assim uma ajuda, mas é necessário mais treino.
né? Você pode ali todo dia treinar com o aplicativo, porém com acompanhamento especializado, a gente vai treinar outras coisas que talvez no aplicativo não tenha muita oportunidade. A própria conversação, porque lá você escuta, aí você repete. Se a pronúncia estiver legal, né? Aí vai pro... Ah, gente, eu ainda vou ter um iPhone Plus Pro, esse negócio todo, porque o meu celular aqui de vez em quando falha, mas voltei. Então, continuando o que eu estava explicando para vocês. Muita gente me pergunta, você é contra o Duolingo? Você é contra o uso de aplicativo para estudar idiomas? Jamais, gente. Se você gosta de tecnologia, se você tem baixado, tá pensando em baixar, pode baixar, super apoio. E aí, só que não pode parar por aí, certo? Você vai usar, sim, um aplicativo para estudar inglês, se tá te ajudando, mas você precisa também dessa ajuda especializada. E como é que funciona, né? Para quem tá pegando a live pelo meio do caminho, eu vou deixar gravado que vocês vão entender direitinho. Eu costumo comparar a fluência a uma escada. E essa escada, toda escada, ela tem o quê? Os degraus, né? Olá, Doris, Laiane, gente, olha, essa live tá muito chique. É Pernambuco, é Maranhão, Venezuela, tá demais. Então, olha só, eu comparar uma escada. Você não pode pôr o pé no primeiro degrau e o outro pé lá no último. Você vai cair. É por etapas. Certo, gente? Por etapas. Então, assim, usa o aplicativo lá que você tá usando, que você vê que é legal, continua. Mas conta com a ajuda especializada. E eu vou te explicar aqui como que é essa ajuda que eu ofereço para você, amigo, amiga de casa, que já está me acompanhando há algum tempo aqui, certo? Eu faço a videochamada com você. Outra dúvida que muitos amigos têm, Tamara, tu faz aula, como é que as pessoas falam? Aula experimental? Antes eu fazia, e eu vou contar para vocês aqui de forma breve porque que eu não faço mais aula experimental. O que acontece, gente? Para eu poder dar uma aula de qualidade para você, amigo, amiga, eu preciso conhecer quem é você. Então, hoje eu prefiro muito mais a videochamada, onde eu vou fazer uma anamnese. Eu vou conhecer quem é você, o que você precisa, se você já estudou inglês antes, por que parou, o que não deu certo, o que foi que funcionou, o que foi de legal, o que não funcionou, para eu não repetir essa estratégia que não deu certo com você, entende? Então, essa videochamada, esse primeiro contato, ele é gratuito, essa videochamada, e eu vou conhecer o que você precisa e vou te dar algumas sugestões, porque o que acontece? Às vezes a pessoa chega assim para mim, Tamara, eu quero aula de inglês para fazer o TOEFL, que é um exame internacional de inglês, e eu acho ótimo, é um ótimo alvo, mas eu preciso ver como é que tá o teu inglês. Se ele tiver muito básico, eu preciso primeiro lapidar um pouco mais esse seu inglês, cuidar dessa base dele, para depois sim te dar aulas preparatório TOEFL. E o legal, eu fico muito feliz que os alunos realmente confiam no meu trabalho e aceitam as sugestões. Eu tenho até aqui fixado no perfil o depoimento do meu aluno Lucas. Ele é de espanhol, mas é um exemplo claro disso, né? O Lucas me procurou para fazer um exame de proficiência de língua espanhola, porém eu expliquei para ele, Lucas, a gente precisa também melhorar a sua base do espanhol, estudar espanhol geral, para você se sentir mais confiança, para aí sim você investir nessa prova, né? Porque tem que pagar a taxa, é caro. Ele super entendeu e aceitou. Ele não bateu o pé, não, eu já sei, eu sou fluente, eu só quero fazer a prova. Então, assim, é muito importante isso, esse feeling. A videochamada, ela serve para isso. Porque ao você ter o contato comigo pela videochamada, você pode super se sentir à vontade comigo e gostei de conversar com a Tamara. Ou você pode se sentir desconfortável e aí não vai dar certo. Como é que você vai estudar comigo se você não tiver aquele feeling de confiança aluno, aluna, professora? E o mesmo eu. Se eu me sentir desconfortável em fazer o seu atendimento, como é que a gente vai poder firmar essa parceria? Então, eu tô comentando isso com vocês, gente, porque às vezes eu recebo diariamente directs. Oi, Tamara, tudo bem? Quanto são as aulas de inglês? Óbvio que essa questão de valor a gente quer mesmo saber, né? E eu passo o orçamento sem nenhum problema. Porém, até para passar orçamento, eu prefiro conversar assim, como eu tô conversando aqui com vocês. E eu não abro muito live para falar de orçamento, gente, porque para eu orçar um serviço, eu tenho que entender o contexto. Se é inglês geral, se é um inglês para viagem, se é inglês para exame internacional. Ah, Tamara, isso impacta no investimento? Sim, porque eu vou ter que ver quanto tempo eu tenho para te entregar o resultado.
tudo vai envolver um planejamento. Então, eu prefiro fazer a videochamada, porque existe preço versus valor. Eu posso achar a aula super cara se eu pergunto por direct, porque eu não sei o que está incluso. Ou eu posso achar em conta, enfim. Então, é muito melhor a videochamada, porque daí eu entendo o que você precisa, você conhece meu trabalho, já sente o feeling, né, da aula, se vai ficar à vontade, se vai ficar com vergonha de conversar comigo. Isso vai ajudar você também na tomada de decisão. Não vou pressionar você, pronto, fez a videochamada comigo, já vai ter que fazer um Pix. Não. Você vai conhecer, ver como é meu trabalho, vou mostrar o material, vou tirar suas dúvidas. E aí, você gostando do que ouviu, do que viu, sentiu ali, aí você pode dizer, Tamara, eu vou fechar, eu gostei, eu vou logo garantir o semestre todinho para não perder tempo. E aí a gente começa, certo, gente? Então, assim, ó, tem um pouco tempo para aprender inglês, o que fazer? Dá esse passo importante, porque não adianta você parar no meio do caminho. Eu tenho consciência, eu até faço atividade nos aplicativos e pronto, fica só naquilo dali. Sabe que precisa de uma ajuda especializada e não procura. E assim, gente, partindo da questão do financeiro, que às vezes a pessoa não procura por isso. Tamara, eu queria tanto estar contigo, mas eu ainda não tô com o meu financeiro bem estabelecido. É por isso, gente, que eu passei a aumentar as minhas opções de serviços. Antes, logo quando eu comecei o meu trabalho aqui na internet, eu só atendia individual, que é o serviço VIP. E esse serviço, ele tem um investimento mais alto. Mas hoje em dia eu atendo grupos, você pode se reunir com seus amigos. Ei, tu quer estudar inglês? Quero. Também quero. Bora formar um grupo, falar com a Tamara? Já fica uma mensalidade mais acessível. Eu atendo duplas e eu atendo VIP. E tenho também os serviços gravados, né? Aquela versão híbrida, que você tem alguns encontros ao vivo e outros eu entrego para você gravar da sua aula. Então, assim, são mais oportunidades. O que não faltam são oportunidades. Mas o que eu recomendo a você, amigo ou amiga, que tá me assistindo ou que vai assistir depois gravada a live, é comece, tá? Que dia é hoje? Hoje são 13 de agosto, enquanto eu gravo essa live. O tempo tá passando, a sua vida tá passando. Se você já tá estudando inglês hoje, você já tá ganhando tempo. Se você tá protelando, daqui a pouco chega dezembro, janeiro, 2025, 2026, e a sua vida passou e você não ficou fluente. Então, se é um alvo importante para você, considerem, sabe? Porque é uma questão de autoestima. É como você ir para uma academia, é como você cuidar bem das suas finanças, assim é você estudar o idioma. Gente, é tão bom, é tão satisfatório. Você ouvir uma música que você gosta e você entender. Você assistir uma série na versão original e entender tudo. Olha que maravilha. Fora as oportunidades de trabalho. Tem muitos amigos aqui que trabalham na internet e anunciam marcas que o nome é em inglês. Gente, imagina você ser contratada para anunciar uma marca e falar o nome da marca errado. Fica assim um pouco constrangedor. Mas eu moro no Brasil, o povo que lute para saber português. Não, a gente não pode ter essa crença limitante. Ok, eu moro no Brasil, mas até quando? E se amanhã eu surge uma oportunidade de fazer um trabalho voluntário fora? Aí como é que eu vou ficar? Vou ficar dependente de Google Tradutor? Se o celular pifar? Se a internet falhar, como é que eu vou usar? Eu uso offline. E aí? Então, a gente tem que ter essa autonomia. E eu tô aqui para ajudar vocês. Então, se você tem pouco tempo, se você tem um alvo para daqui 6 meses, 3 meses, 1 ano, você fala comigo, a gente agenda um horário e eu vou te explicar com detalhes por onde você pode começar. E vou te deixar sugestões. Porque às vezes a pessoa chega para mim e diz assim, Tamara, como eu falei lá dos exemplos das provas, né, de proficiência, tem gente que chega pra mim assim, Tamara, eu acho que eu vou querer contratar aula uma vez por semana, tal horário. Só que às vezes eu faço a videochamada com você e boa noite, Marvin, Vitor, Juliana, bem-vindos. Só que aí quando eu faço a videochamada, né, faço a anamnese, testo o seu inglês pra ver como é que tá, aí eu vou perceber que a quantidade de aulas que você quer contratar, às vezes, não é suficiente. E eu vou ser bem honesta com vocês. E aí tem que ter aquele feeling de confiança. Por isso que a escolha do profissional é tão importante. O Vitor, olha, inclusive eu tenho que renovar meu loiro, que eu tô pensando, né? Tô precisando. Eu só confio no Vitor Albuquerque, vou até fazer aqui o marketing. Para fazer o meu cabelo, eu demoro a ir lá no salão dele, porque eu moro longe, moro em Calcaia, mas eu só vou lá no salão dele.
E para onde ele se mudar, eu vou. Se ele for para a Europa, eu vou ter que dar meus pulos para ter dinheiro para fazer meu cabelo com ele. Isso é feeling, gente, é confiança. Então, na hora de contratar um profissional, boa noite. Essa live tá muito chique, ó. Vitor Albuquerque, o Mike da Venezuela, amigo Mike, o Marvin de Fortaleza, a Juliana. Então, assim, na hora de contratar suas aulas de inglês, você tem que ter muito cuidado, ver quem é o profissional. Então, antes de você me contratar, até uma coisa que eu falei mais cedo aqui, gente, tem gente que fica com raiva porque chama no direct. E aí, quanto é que é a tua aula? Normal, eu explico, mas é muito melhor a videochamada, porque eu preciso te ouvir. Para que você quer o inglês? Quanto tempo você tem para aprender? Como é que tá a tua rotina? É individual? É com a tua esposa? Com o teu marido? É um grupo de amigos? Você quer aula para sua empresa? Que eu vá lá na sua empresa dar aula? Então eu preciso ter uma conversa com você. E aí você vai avaliar, porque existe o preço e existe o valor. Se eu só coloco lá no direct, é tanto, ixi, tá caro, você não sabe nem o que é que tá incluso. Agora, se eu faço uma videochamada com você aqui, olha, converso, a videochamada é gratuita, gente. Numa boa, a gente conversa sem pressa, você vai me dizer tudo que você precisa, eu vou dizer tudo que eu tenho para oferecer de serviços para você e a gente vai orçar um pacote, olha. E eu vou dar opções, desde o mais acessível ao o top. E aí você vai escolher qual que fica melhor para você. Então, existe o preço e o valor, gente. Então, eu quero oferecer aulas de qualidade, muito valor para vocês, certo? Então, se você tem pouco tempo, já tá aí se planejando para morar fora, ou para fazer uma viagem, ou para mudança mesmo de vida, já decidiu, você já está um passo a mais do degrau. Porque aprender o idioma é como subir um degrau de uma escada. Você precisa ter nível de consciência, e vocês que estão aqui na live já têm esse nível de consciência, já sabem que precisa. Próximo passo, perceber qual é o seu perfil de aluno. Como é que você aprende? Eu aprendo assistindo. Se for para colocar um texto para eu ler, eu não tenho paciência para ler. Isso já é um dado importante que você precisa me falar, que eu vou incluir no meu planejamento. Tamara, eu amo escrever. Se você ama escrever, você é que nem eu, porque para onde eu vou, eu amo comprar caderno, gente. Mais uma aquisição, mais um caderno novo. Tenho vários aqui. Ó, 1, 2... 3, dá para montar uma papelaria. Porque eu funciono assim, se eu não anotar, eu esqueço. É o meu perfil de aprendizagem. Já tem gente que aprende escutando, ama escutar música, podcast. Então, assim, você tem que aprender a aprender. E eu, enquanto profissional, eu não vou forçar uma metodologia que eu sei que não vai ser a metodologia que você quer e precisa. Ao mesmo tempo que eu não vou lhe enganar. Vamos supor, Tamara, eu tenho uma viagem para os Estados Unidos semana que vem. Eu quero ficar fluente em 5 dias. Tu me dá aula? Eu vou explicar para você como é que funcionam as aulas de inglês para viagem, mas eu jamais vou lhe prometer fluência em 5 dias para ganhar o seu Pix, o seu dinheiro. Porque eu tenho que ser profissional e sincera. E você precisa confiar em mim. É verdade. Seria bom aprender em 5 dias. Mas a Tamara, eu confio nela, já acompanho há algum tempo, vejo que ela já tem um tempo de mercado, já ajudou várias pessoas a aprender inglês. Então, eu vou escutar o que ela tá me falando. Então, precisa ter esse feedback. Gente, eu preciso escutar você, meu cliente, meu aluno, que você quer trazer uma aula de qualidade, mas você precisa também aceitar o feedback, né? Que pode ser, talvez, de carga horária, de tempo, certo? E o mais importante, gente, não deixar para depois. Porque se a gente for esperar a nossa vida ficar menos ocupada, a gente ter tempo, a gente nunca tem. É igual a academia, você tem que decidir. Nem que você vá às 5 horas da manhã, você tem que encontrar o seu tempo para cuidar da sua saúde física, da sua terapia, o seu emocional, e assim é o inglês. E outra vantagem que eu particularmente amo no meu trabalho é a flexibilidade de horários. Hoje, por exemplo, eu atendi a minha querida aluna Fran. Ela é engenheira, ela trabalha em campo, né? Não vou dar muitos detalhes, né, da Fran, que vai ficar gravado, mas assim, ela trabalha num local que o acesso é longe e tudo, e ela tem a pós dela, ela tem outros compromissos. Então, o que é que a gente acordou, né, combinou? A aula dela começa às 21 horas da noite, e muitas vezes numa escola de idiomas, 21 horas, eles já estão fechando as portas, e aqui comigo não. Então, se você diz assim, Tamara, eu posso só meia-noite,
Dependendo do dia, eu consigo atender você até tarde. Já atendi gente de outros países, tipo 23 horas, 11 horas da noite aqui. E lá na Europa temos 4 horas de diferença, sabe? Então, assim, eu tenho essa flexibilidade, né? Tanto de atender mais cedo, para quem já começa a trabalhar bem cedo, ou um pouquinho mais tarde da noite, que aí dá tempo você chegar, jantar, passar um tempinho com a família e, claro, aprender o seu inglês. Outra coisa para encerrar, para não ficar muito longa, que eu gosto de conversar, gente, sabe o que é também? A questão da aula online, ela é vida. Eu, modéstia à parte, comento com vocês, né? Vou aqui confidenciar algo para vocês que eu no começo não queria atender online, porque eu gostava do presencial, de estar lá na casa do aluno, ou de marcar um café com os alunos. Mas aí, gente, hoje tudo é logística de tempo. Eu moro em Caucaia, então eu atendia presencial na Aldeota. Só que o trânsito, daqui que eu chegue lá na Aldeota, eu já poderia ter dado 2, 3 aulas, ajudado mais pessoas. Aí foi por isso que eu trouxe o meu trabalho aqui para o online. Outra coisa, vocês amigos que viajam muito, eu tenho alunos que viajam muito a trabalho, a curso. Então imagine a gente ficar desmarcando. E professora Tamara, eu não vou poder ter aula com você não, porque eu vou viajar. O online veio para solucionar. Tem aluno meu que tem aula no aeroporto, esperando o voo, pega lá o Wi-Fi, estuda. Ou então tá viajando, tá em outro país, tira ali 1 horinha da sua viagem, não vai atrapalhar. Já faz a aula, então é muito prático online. Você pode estudar na tela do seu celular, no seu computador, entendeu? Então, online tá aí para revolucionar. Você economiza combustível, economiza tempo, você estuda no conforto da sua casa, entende? Então, assim, hoje, mas mesmo assim eu quero responder essa pergunta também que sempre me fazem. Você atende presencial? Gente, hoje eu atendo presencial, como é que eu posso explicar para vocês? Atendimentos pontuais. Por exemplo, eu fiz um recente agora para o governo do estado, que eu acompanhei uma delegação da Colômbia, em campo. Eu fui para Russas, acompanhei eles junto com uma outra amiga e nós fomos responsáveis por traduzir as negociações e conversas deles com o pessoal do governo. Então, eu fiz esse trabalho recentemente em Russas, foram 2 dias de trabalho externo, né, o dia todo. Acompanhei lá o pessoal do governo, acompanhei esse pessoal da Colômbia, junto com a minha amiga Thaís, nós fizemos esse trabalho de tradução. Então, tradução de eventos, obviamente, eu vou presencial. Se você é amigo, amiga da curso e quer que eu vá lá traduzir o seu curso para alunos que moram em Fortaleza, mas são estrangeiros, eu trabalho com tradução simultânea de espanhol, tá? Tenho experiência em eventos e de inglês também. Ah, vem uma pessoa de Londres, quer fazer curso comigo, eu quero explicar, eu não sei explicar. Fala comigo. E aí eu passo para você o orçamento, e aí no caso da tradução, gente, é por horas trabalhadas. Por exemplo, esse do governo foram 8 horas de evento, 2 dias, né, que dá 16 horas. E eu passo para vocês direitinho como é que funciona. Então, eu tenho sim atendimentos que são presencial, como traduções simultâneas. Ah, mas eu quero aula. Aí a gente teria que ver uma logística. Atualmente, assim, para eu atender presencial a aula, teria que ver de repente um grupo, formar mais gente no mesmo dia. Porque o meu objetivo é ajudar mais pessoas, sabe, gente? Então, eu gosto de ter essa economia de tempo. Então, se você quer muito aprender comigo, fala com mais amigos, porque de repente a gente monta um grupo, e aí eu vou até vocês, até a empresa, a gente combina um café e eu vou. Ou a cada mês ou a cada 2 meses traduzir um curso para você. E falando sobre tradução, eu tenho 2 tipos de tradução, tá? Que é aquela de evento, eu vou lá presencial, aí você me passa a pauta. Por exemplo, esse que eu fui era sobre, gente, recursos hídricos. Aí lá vai eu, morrer de estudar sobre açude, rio. Foi bom porque eu estudei tudo do Ceará, nessa parte assim que eu não conhecia, que não é a minha expertise. E o evento foi sobre isso. A gente foi visitar as plantações lá em Russas, do agronegócio. Então, era sobre agronegócio. E aí eu traduzi com a minha amiga tranquilamente. Você me passa a pauta. Ah, Tamara, é sobre a área da beleza, o meu curso. Eu estudo tudo direitinho. Como é que explica as mechas que você faz em inglês, em espanhol, o produto químico que você usa, tudo isso eu faço para vocês. E tem, claro, a tradução também para o pessoal aí que eu atendo também. Gente, mas eu atendo gente, viu? E eu gosto de trabalhar com o público, porque eu vou conhecendo da história de vida de cada um. Eu atendo também alunos
que estão na área acadêmica, né? Fazendo faculdade, mestrado, doutorado, e precisa também de traduzir o trabalho deles, né? A tese deles de mestrado, de doutorado. Então, muitos precisam de um segundo idioma, e também tem aulas comigo. Profissionais da saúde, da beleza, direito, certo? Então, eu tenho uma experiência já de atender profissionais de diversas áreas. Isso, para mim, é um crescimento muito bom, porque é uma troca. Vocês me ensinam também nas aulas, né? Eu aprendo muito com a história de vida de cada um de vocês. Então, eu vou deixar essa live salva, porque eu contei um pouquinho para vocês sobre os meus serviços, quem sou eu, né? Para quem me acompanha aqui há mais tempo, mas tem curiosidade, né? Como que funcionam os bastidores de aulas, o que você precisa fazer para aprender inglês. E eu vejo muitos amigos aqui, gente, que tem um potencial gigantesco, que já são profissionais incríveis no que fazem, falando somente português. Agora, estou dizendo somente porque é muita coisa, né? Nosso português é muito importante, mas eu quero dizer assim, olha, eu conheço aqui no Instagram e pessoalmente profissionais que já são, assim, renomadíssimos, sendo monolíngue, que é isso, que fala só o seu idioma, né, que nasceu falando mesmo, português. Imagina você, amigo, amiga, sendo bilíngue, poliglota, aí ninguém lhe segura mais, porque aí é que a sua carreira vai melhorar. Fora a sua autoestima, sabe, gente? É uma coisa assim pra sua autoestima. Você não ficar mais dependendo de aplicativo, você não ficar passando vergonha nos lugares, sabe? Assim, vai viajar, não entende. Então, é muito bom. Eu digo pra vocês, o inglês e o espanhol mudou a minha vida em muitos aspectos. Como assim? Ainda não estou milionária, gostaria, né? Essa parte financeira, mas eu vou chegar lá. Mas mudou, gente, na questão cultural, acesso a conhecimento, viagens, várias oportunidades que eu tive na minha vida. Eu posso agradecer primeiramente a Deus, mas também a minha decisão de aprender um idioma, sabe? Então, assim, como eu vivencio e vivi isso na minha própria vida, eu quero que vocês tenham essa oportunidade, sabe? De acreditar em vocês e de se permitir algo novo. Porque às vezes quando a gente gosta muito, e eu aplico isso a mim, tá? Quando a gente gosta muito da nossa própria área, a gente só quer estudar e falar sobre aquilo. Ah, eu sou advogada. Aí faz 500 formações de direito. Tem um monte de livro de direito. Isso é ótimo. Mas o mundo tem outros assuntos. Então, quando você sai um pouco da sua bolha, é beleza, ótimo, você já se garante sobre isso. É direito, você já sabe tudo sobre direito. É sobre saúde. Sai um pouco da sua bolha, do seu mundo, e vamos aprender coisas novas. E o idioma, ele faz isso, ele é capaz de abrir a nossa mente. A gente fica com a mente muito mais aberta. E assim, gente, mas Tamara, aí chega muita gente assim, eu tenho 45 anos, eu nunca estudei inglês, eu ainda aprendo. Aí eu já começo assim, primeiro que 45 anos, super jovem. Não venham se achar velhos com 45 anos, por favor. Segundo, sempre há tempo de aprender. Gente, eu tenho uma aluna, sem citar nomes e detalhes, né? Mas eu tenho uma aluna de 72 anos. Maravilhosa. E se garante nas aulas. E nunca havia estudado inglês. Super querida. Então, assim, não me venham com essa de idade, que eu já tenho exemplos ótimos. E já tive alunos na Espanha também, um casal de 74 anos e 73. Também aprenderam a falar o idioma. Então, esse negócio de idade, de nunca estudou, tudo isso eu resolvo com vocês. Né? Não se preocupem, não se limitem. Então, assim, como o idioma mudou a minha vida, me deu a oportunidade de conhecer outros países, de conhecer, fazer novas amizades, de conseguir trabalhos. Gente, assim, eu fiquei muito emocionada, sério, esse último que eu fiz agora, esse evento de russas, né? Porque imagina, você tá ali com autoridades, né? Com pessoas que são ali muito, como é que eu posso dizer? Que são muito, existe muito um critério, são vários tradutores no estado do Ceará, e você e a sua amiga ser escolhidas para estar ali, eu fiquei muito grata, sabe? Então, é o reconhecimento do nosso trabalho. Você aprende coisa nova e você tem acesso a lugares e pessoas que você não teria, talvez não teria a chance, a oportunidade, se você não aprendesse outra língua. Então, assim, não é um luxo, sabe? É uma necessidade. Talvez não seja uma necessidade para alguns agora, mas em algum momento vai ser no futuro, porque o mundo é globalizado. Mesmo que você decida nunca sair do Brasil, mas os estrangeiros estão vindo ao nosso Brasil. E é tão bom
Principalmente se você trabalha com serviços, gente. Produtos e serviços. Lapide, sabe? E não só aprenda, mas se possível treine a sua equipe. É um diferencial muito bom você ser atendido bem e ainda mais no seu idioma. Então aqui, por exemplo, no Ceará, nós temos muitos hispanohablantes, né? Venezuelanos, chilenos, argentinos. Ah, mas eu falo em português mesmo, eles entendem, mas não é a mesma coisa de você surpreender o seu cliente e atendê-los em espanhol. Ou um cliente que fala inglês, você atender, fazer o atendimento todinho em inglês, que coisa chique, né? Então, contem comigo. Eu falei muito aqui na live, mas eu vou voltar mais vezes. Vou mostrar um pouco mais do meu trabalho aqui para vocês em live. E é bom também que é uma oportunidade da gente se conhecer, de vocês me verem assim um pouco mais ao vivo, né? Então, vou tentar voltar aqui mais vezes, tá? Então, assim, só para recapitular, para concluir a live. Vamos pensar no seguinte. Hoje a gente vive no mundo do imediatismo, né? O povo quer tudo para ontem, quer ficar fluente em 2 dias. Mas calma lá. Se a sua casa, ela é duplex, provavelmente ela tem uma escada, não tem? Já experimentou pôr o pé no primeiro degrau e colocar outro pé lá no último? O que vai acontecer com você? Vai levar uma queda. Então, assim, é quando você não tem paciência e quer ser fluente da noite pro dia. Compra todos os dicionários, todos os aplicativos, todos os livros, quer fazer aula de manhã, de tarde, de noite. Calma lá. É aos poucos, ó. Um degrau por vez, até você atingir a fluência. Nível de consciência, aprender a aprender e contratar um profissional ou uma profissional que você confia e que entende do assunto, certo? Se você tem esse feeling comigo, você gosta, já acompanha meu trabalho há algum tempo, eu convido você a ser meu aluno, minha aluna, tá bom? Você pode me chamar no direct, aí você me passa o seu WhatsApp, que eu agendo um horário com você, faço uma videochamada. E nessa videochamada, você pode convidar outras pessoas para participar. Sua equipe de colaboradores, sua esposa, seu marido, certo? Amigos, todo mundo pode participar da videochamada. Eu envio o link e a gente conversa e vê a melhor estratégia para você, tá bom? Mas não deixe para depois. Estamos em agosto, é um período ótimo. Segundo semestre iniciando, você vai ter ainda 6 meses aí para melhorar o seu inglês do que deixar só para o ano que vem, tá bom? Uma ótima noite, eu vou aparecer mais vezes. Eu gostei de fazer live esse horário, gente, porque terminei a aula um pouco mais tarde hoje e pensei, vou lá no Instagram falar com o pessoal, ver quem é que tá acordado e quem possa se beneficiar desse conteúdo, tá bom? No mais, um excelente começo de semana para vocês. Se desejar deixar alguma dúvida no final da live aqui, quando ficar salvo, também pode escrever lá ou em privado pelo direct que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? E também, no link aqui da minha bio, tem alguns serviços gravados disponíveis. Tem plano de estudos, tem curso para viagem, tem alguns serviços também para quem quer conhecer um pouco do meu trabalho, talvez não possa contratar o ao vivo agora, tem alguns serviços meus também disponíveis à pronta entrega gravados. É só clicar no link da bio, tá bom? Qualquer dúvida, estou por aqui. Uma ótima noite para vocês, até mais!